Estamos de volta com o Perfil Empreendedor, agora com o nosso bloco de entrevista. Nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Florencio, do Dom Bistrô. Marcelo, é um prazer muito grande ter você conosco no nosso Perfil Empreendedor. Prazer enorme estar com você, estar com seus ouvintes. Eu quero primeiro, Marcelo, para a gente começar, tem muita coisa para a gente falar, né? Já quanto tempo de Dom Bistrô? Dom Bistrô, nós estamos falando em quase 3 anos, né? Em julho, agora completando 3 anos. Parece que tem mais tempo, né? De tanta gente ouvir falar de Dom Bistrô, parece verdade, que já são aí mais de 5. A gente está aqui em Petrópolis e o que leva a esse tempo, essa permanência, é o carinho, a forma como a gente recebe os clientes. Aqui temos clientes e amigos, gostamos e falamos sobre vinho bastante tempo, enfim. E o vinho gera assunto e aproxima as pessoas. Então isso é interessante, só a gente não pode deixar falar, senão a gente fica conversando um tempão sobre esse assunto, né? Nós vamos falar muito sobre esse diferencial, que para mim é um diferencial que você tem aqui, que é essa recepção, esse carinho com que você atende as pessoas. Mas eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória. Antes do Dom Bistrô, o que acontece com esse empreendedor? Quer dizer, conta um pouquinho, antes de ser um empreendedor, como é que acontece com o Marcelo Florencio lá atrás? Legal. Eu, quando saí da faculdade, saí da escola, eu já tinha um emprego, já tinha um estágio. Isso é raro, a gente vê essa garotada se formando. Você ouve muito, né? Acabei a universidade e no dia seguinte eu sou um desempregado. Eu tive a sorte de conseguir um estágio numa empresa que eu gostei, me encantei e acabei seguindo carreira, que foi a Xerox do Brasil. Você se formou na área administrativa? Eu me formei em administração e economia e segui a administração, segui a área de marketing, que sempre foi a minha paixão. Comecei na Xerox estagiando na área de marketing, depois, quando o estágio terminou, não tinha vaga em marketing, eu fui convidado para ir para a área de vendas. Aí eu falei, poxa, estudei tanto ir para a área de vendas, mas eu passo lá 6 meses, carimbo meu passaporte e vou para a área de marketing que tanto gosto. Pois bem, desses 21 anos de Xerox, eu passei 15 anos em operações comerciais e 4 para... E é uma grande escola, né? Exatamente, e 5, 6 anos na área de marketing. Agora, você tocou num ponto interessante. Normalmente as pessoas têm esse estigma, esse preconceito da questão da venda, né? Exatamente. Muita gente acha que vender é fazer algo menor. Sem dúvida. Eu trato muito esse assunto, até porque eu presto consultoria na área de vendas, faço treinamento na área de vendas e abordo muito esse tema. E a venda, ela é uma grande escola. Na verdade, todos vendem, né? O garçom vende, o seu cozinheiro vende, todo mundo que tem uma relação com o cliente, com o fornecedor, vende. Ele vende, exatamente. Né? E muitas pessoas são vendedoras sem saber. Fábio, isso é muito interessante. Eu descobri a atividade de vendas na Xerox, mas depois, analisando o meu perfil, me interesso por pessoas, sou extrovertido e descobri que desde garoto isso era nato e eu não sabia. E você abordou o tema com propriedade. Existe um preconceito e eu não tenho vergonha, hoje falo com muito orgulho, que na época eu fui preconceituoso, vi essa posição, eu estudei nas melhores escolas, é uma empresa multinacional, vendas eu vou passar de passagem. E encontrei uma profissão maravilhosa. Tanto que eu chegava nos lugares, até hoje eu estou empreendendo, mas como executivo da companhia, Marcelo, mas o que você é? Eu sou vendedor e todo mundo, como? Aí você quer saber a minha formação, a minha experiência ou o cargo que eu ocupo? Se é gerencial, se era supervisão, gerencial, diretoria, esse é o cargo. Mas foi uma profissão que me deu experiência, me deu conhecimento, me deu ganho financeiro, eu tenho muito orgulho dela. Aliás, o empreendedor que não vende a sua ideia, o seu negócio... Exatamente, ele não vai à frente. Essa é a base, ele não vai à frente. Eu digo que a Xerox do Brasil foi uma escola importantíssima na minha vida. Me lembro e falo com um carinho enorme. Quanto tempo de Xerox? Foram 21 anos, a maior idade de Xerox, né? Muito bom, foi a grande pós-graduação. Exatamente, eu comecei como estagiário, depois na área de vendas, fui supervisor, gerente, até comandar a operação de bancos e seguradoras da empresa. E depois da Xerox do Brasil, o que acontece depois desses 21 anos? Decidi sair e esse lado do empreendedorismo vinha aflorando, eu vinha questionando. Eu digo, a Xerox vinha num momento de transformação, foi uma empresa que cresceu muito, ela estava se reorganizando, e aí eu disse, chegou o meu momento, na vida são momentos, as ondas, eu deixar a carreira executiva para empreender.
E como eu trabalhei em marketing, cuidei de lançamentos de produtos, participava de feira, eu digo, por que não prestar serviço nessa área? E aí nós fomos para uma empresa de produção e eventos. Foi uma experiência em São Paulo, extremamente produtiva e gratificante. Enfim, eu passei nessa empresa 5 anos. Depois, por uma questão de ordem familiar, eu me separei e aí eu decidi não mais permanecer em São Paulo. A empresa estava muito bem e os meus amigos, você é louco, Marcelo, como é que você vai deixar uma empresa que é vencedora, uma empresa que hoje tem nome aqui no mercado, você vem faturando e crescendo? Eu digo, porque eu vou buscar as minhas raízes, que é o Rio de Janeiro, e resolvi voltar para o Rio e resolvi estar em Petrópolis, que daqui a pouco a gente vai abrir um espaço. Mas foi a minha experiência, primeira experiência como empreendedor no mercado de São Paulo, que é extremamente competitivo. É um mercado que eu costumo dizer, você trabalha muito sério com o cliente, para o cliente, você não tem mais 10 pessoas para fazer esse trabalho. É uma logística incrível e foi uma experiência única. Eu cheguei a fazer eventos para 4, 5 mil pessoas, tendo 250 pessoas terceirizadas trabalhando comigo. Administrar pessoas, gerenciar, gestão de pessoas para pessoas. Sempre para pessoas. E quando você fala em evento, você fala desde o lançamento de produtos, feiras que eu participei, até uma festa de final de ano. Eu tinha um grande cliente, que o presidente da empresa era ex-Xerox, um amigo meu, confiou a área de eventos à nossa empresa lá em São Paulo. E chegou uma festa e eu disse, não, eu estou juntando todas as nossas unidades da holding para uma festa. Quando eu vi o número de pessoas, tomei um susto. Foi um desafio, foi muito bacana, enfim. Mas é esse carinho, né? Acho que quando você faz a coisa com carinho e, claro, com conhecimento, né? A coisa, ou seja, tem um conhecimento de logística, um conhecimento empresarial. Fica mais fácil você adequar o segmento. Fábio, você abordou um assunto com propriedade. Quando você se interessa por pessoas, quando você vende a sua ideia, eu saí da Xerox e deixei portas abertas com os clientes que a Xerox prestava serviço ou com amigos meus que fizeram carreira comigo, saíram e continuaram a carreira executiva. Bati na porta deles, apresentei a empresa e disse, Marcelo, se você trabalhar na tua empresa tão sério como você trabalhava na Xerox, nós vamos ter um relacionamento duradouro. Isso para mim era... Quanto tempo você ficou com essa empresa de eventos? 5 anos. 5 anos. Vendi a empresa para uma operação maior que a nossa e aí vim para o Rio de Janeiro. E aí chega no Rio de Janeiro, e aí? Tecnicamente e precocemente aposentado, né? Tinha saído da Xerox, tinha montado essa empresa, vendi a empresa e o que fazer? Resolvi vir para Petrópolis. Me dei um ano, foi um ano de reflexão, as pessoas falam um ano sabático, um ano de leitura, um ano... E aí cometi um risco e um desafio dos mais espetaculares. Eu transformei um hobby num negócio. Como eu gosto muito de vinho, isso é um assunto que há 20 anos eu sou um apaixonado, eu sou um enófilo apaixonado por vinho. E com os amigos comecei a participar de uma confraria, de degustações. E o pessoal, Marcelo, você é muito jovem, está parado, você precisa voltar para o mercado. E eu pensei... Voltar a ser executivo, não. Essa página eu virei. Eu estou no empreendedorismo. Vendi uma empresa bem-sucedida. Será que eu vou começar outra? Marcelo, e assim nós começamos o Me confessa uma coisa aqui. Nesse um ano de leitura, não tinha uma leitura empresarial, não tinha um meio de pesquisa de mercado? Não conta para ninguém. Esse marketing na veia não tem jeito. Fábio, eu disse que eu me dei depois de 25 anos de trabalho com poucos períodos de férias, eu me dei esse ano, que não foram 12 meses, eu brinco que foi um ano de 9 meses, foi quase que uma gestação, para pensar, para relaxar, mas eu não consegui parar. E como eu me sinto jovem, o meu espírito continua jovem, apesar da idade não ser tão jovem assim, mas eu disse, vamos tentar. E comecei um hobby, transformando um hobby em trabalho. E hobby você sabe que é paixão. E paixão é emoção. E negócio a gente sabe que tem que ser a razão. Você conhece, sabe, eu tenho uma pequena experiência nessa área de como transformar essa emoção em razão. Meus amigos ficaram preocupadíssimos, disseram que eu ia beber o estoque todo. Quase um pouquinho desse estoque que vocês estão vendo aqui eu já degustei. Mas hoje a gente trata com muita responsabilidade e profissionalismo. Hoje nós temos o Cláudio Gomes, que é o gerente de operações da casa, um sommelier de renome, com curso na ABS, com um dos 37 profissionais que tem o PIN profissional da ABS, que está aqui para quê? Para dar um norte, para dar esse lado mais sério à casa. Que, enfim, nós estamos trabalhando há um ano juntos e está dando muito certo. E quando e por que você decidiu, vou abrir uma casa
de vinhos, um restaurante. Como é que foi essa decisão? Esse ponto, como eu lhe disse, eu tenho esse lado agitado da minha vida, esse lado voltado para negócio. Eu disse que eu deixei de ser empregado e passei a ser empreendedor, mas sempre a vida toda comprometido com pessoas. Eu sempre tratei o cliente, essa história tem sempre razão, tá velho. Você pode quebrar uma empresa, mas o cliente é a razão. Isso é verdade. Você hoje, estamos aqui conversando, falando de negócio. Quando você entra aqui como cliente, eu te trato como amigo, mas o Dom Bistrô existe por sua causa. Então o cliente é a razão do Dom Bistrô e assim o cliente era a razão da Xerox. Eu só vim ter ações da Xerox muito mais tarde, já com 15, 16 anos de empresa, mas sempre tratei a Xerox como sendo minha. Sempre me comprometendo com os clientes. É o espírito empreendedor. Exatamente. Empreendedor. Você troca, muda. Eu tive na empresa de tecnologia, de gestão do documento, fui para uma empresa de prestação de serviço na área de eventos. Hoje estou numa empresa que é entretenimento, que é um bistrô, é uma casa de vinhos que tenha o cardápio, a cozinha, para você harmonizar, para que a gente tenha esse momento de tranquilidade aqui, mas sempre me interessando por pessoas. E mais, te digo, Fábio, as pessoas que trabalham comigo se interessam. Quem não se interessa por pessoas não se afina a esse conceito. Eu fico imaginando você aqui, um ano parado, com uma mente de marketing, vendo Itaipava ebulindo o negócio, que Itaipava tem muitos negócios, né? E fico imaginando como a sua cabeça deve ter, porque por mais que você queira descansar, eu já me peguei descansando em Búzios e sem querer bolando negócio. Não tem jeito, tá, é nosso. E eu fico imaginando a dúvida que de repente você deve ter tido, deve ter pensado de repente em uma pousada, ou um restaurante, ou enfim, muitos negócios devem ter passado pela sua cabeça. Sem dúvida. Óbvio que quando a gente começa, você está parado, tecnologia me influenciou, eu cheguei a conversar com alguns executivos para a gente voltar para a área de tecnologia. Em eventos, como o mercado de São Paulo é extremamente profissional, eu digo, não, eu não quero, eu trabalhei no melhor mercado em termos profissionais, eu não quero arriscar no Rio de Janeiro para não fazer comparações. E depois, num momento, em marketing a gente esquece de traduzir para o português, que é mercado. E mercado é você prestar atenção aos espaços. Eu presto atenção ao mercado de Itaipava, ao centro de Petrópolis. E aí começou a vir essa história do hobby. Eu perdi o meu pai há muitos anos, que era um amigo, um conselheiro, ele sempre dizia, não faça do seu hobby o seu negócio. Sempre tivemos hobbies interessantes, hobbies como carro antigo, vinhos, enfim, outros hobbies que a gente pode depois, em outro momento, conversar. E eu cheguei a avaliar a possibilidade de trabalhar com carros antigos, com restauração aqui em Petrópolis. Eu avaliei o mercado e marketing não era a hora. O mercado em São Paulo extremamente especializado nessa área. Eu acho que aqui Petrópolis tinha um espaço, mas não era o momento. Quando vinhos, que é o meu segundo hobby, eu percebi ao contrário, é que existe uma demanda, as pessoas são interessadas por vinho, e aí eu digo, vamos apostar. Mas em algum momento você não ficou um pouco receoso? Porque há 3 anos atrás, Petrópolis, Itaipava já tinha muitos restaurantes bons. Sem dúvida. Não ficou com medo de você mais um? Perfeito, Fábio. A tua pergunta é extremamente interessante. Aí entra a minha área de interesse por pessoa. Eu digo que casa de vinhos temos várias nessa reta aqui que são competentes. Bons restaurantes temos vários. Mas eu sempre apostei no relacionamento pessoal. Então acaba essa casa hoje é frequentada por clientes que são amigos ou conhecidos. O que me deixa mais satisfeito é entrar à noite aqui e cumprimentar todas as mesas. E me sinto em casa. Os nossos amigos brincam, Marcelo, quando eu dá licença que eu preciso ser um pouquinho, sinta-se em casa. A gente ri porque eu estou. Exato. E esse é um diferencial. E eu acredito que o sucesso do Dom Bistrô nesse curto período de tempo foi essa preocupação com as pessoas. Por nos preocuparmos com as pessoas, nos preocupamos em selecionar rótulos interessantes, nos preocupamos em preparar um cardápio condizente que harmonize com os vinhos, e quem não gosta de vinho é muito bem recebido aqui. Você também faz alguns eventos que eu já reparei. Temos música ao vivo quinta-feira, as quintas-feiras todas, sempre há jantares harmonizados, convidamos chefes para assumir a cozinha. Quer dizer, nós vamos aquela experiência lá do empreendedor de eventos, sempre, junta tudo. Mas sempre focado na pessoa. Esse é o diferencial e eu acredito que esse seja o caminho que eu tenha sido bem sucedido, se permite a modéstia, na Xerox,
que tenha dado certo na empresa de eventos em São Paulo está dando certo aqui em Petrópolis.